Salmo 110. Nós só vamos ler dos versículos 1 a 7. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia que manifestar o teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os teus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Podeis assentar. Mas vocês podem perguntar: pastor, o que o Salmo 110 tem a ver com o Natal? Tudo. A Bíblia inteira tem a ver com o Natal. E sabe, querida igreja, queridos irmãos, vocês que amam a palavra de Deus, o Velho Testamento é exatamente a parte mais incrível a respeito da vinda do Senhor ao mundo. Porque o propósito dele, ao vir, não foi para uma festa de Natal, como os homens fazem, né? Vamos ter churrasco, vamos ter peru assado, e porco e outras coisas, bebidas e alegrias. O motivo da vinda do Salvador ao mundo foi para salvar. Inclusive o nome dele, Jesus, significa o Salvador. É o mesmo nome Josué, Oséias, significa o Salvador. E quando o anjo fala com José em Mateus, ele fala: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo. E sabe de uma coisa? Está aí o Salmo 110 para provar isto. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses 2 próximos domingos. Eu quero tratar sobre este salmo aqui. Primeira mensagem, agora, nesta primeira parte, eu vou tratar sobre a conquista dele no meio dos seus inimigos. Depois eu quero tratar, irmãos, sobre como foi gloriosa essa conquista dele, vamos colocar no presente, como é gloriosa a conquista dele no meio dos seus inimigos. Depois terei mais 2 mensagens para tratar da santidade de vida dos crentes, conforme o texto nos mostra, e a ressurreição dos santos. O propósito não é o mundo, não é melhorar o mundo. O propósito é trazer o povo eleito à salvação e no final de tudo, naquele grande dia, apresentar a belíssima noiva de Cristo em todo o universo. Vamos notar aqui, queridos irmãos, algumas coisas que, aliás, nós temos aqui, em primeiro lugar, nós temos 2 pessoas da Trindade. Aliás, eu diria as 3 pessoas estão aqui no versículo 1. Os irmãos não vão achar a terceira pessoa. Vocês vão achar a pessoa do Pai e a pessoa do Filho.
Mas quem faz a reportagem? É o Espírito Santo. Ele é o repórter por excelência. E o faz com primor, com presteza. Mas notem, irmãos, que nós temos aqui o Senhor dizendo ao meu Senhor. Está vendo aqui? Disse o Senhor ao meu Senhor. O que é isso? Dois senhores? Mas a Bíblia diz que só tem um Senhor. Mas os irmãos estão vendo duas palavras. Uma é a palavra Jeová. Os irmãos podem perceber que ela aparece sempre em letra maiúscula. Está vendo aí? A outra palavra é Adonai. Ela normalmente está referindo, não diminuindo o senhorio de Cristo, mas ela está mostrando quem é o Senhor no seu pujante domínio. Aliás, os irmãos podem ver isso no Salmo 2. Essas duas pessoas aparecem lá no céu. O que eu chamo o tempo da eleição. Não estou falando da eleição da igreja, mas uma eleição no céu. Ele é o meu rei. Uma das pessoas fala: ele é o meu rei. Uma pessoa elevando a outra no céu como rei. Mas aqui, irmãos, nós temos o quê? Nós sabemos que no Novo Testamento a linguagem é um pouco diferente. Uma pessoa aparece como pai e a outra aparece como filho. Deu para entender agora? Duas pessoas. Elas vão aparecer incrivelmente. Quem está lendo a Bíblia verá nos livros proféticos, uma falando da outra. Assim diz Jeová. É sempre esta linguagem. Uma pessoa falando a respeito da outra. Uma enviando a outra. Quando chega no Novo Testamento, os irmãos podem perceber. O Pai me enviou. Está vendo aqui? São essas duas pessoas que aparecem nesse lindíssimo salmo. Lindíssimo. Mas o que é que ele está falando aqui? Disse Jeová a Adonai: senta-te à minha direita. Uai, na linguagem mineira, né? Na linguagem baiana, oxente, que negócio é esse? Por que sentar à minha direita? Os irmãos percebem que aqui é vendo uma antecipada obra do Senhor. Quando foi que o Senhor assentou à direita da outra pessoa? Foi na ressurreição dele. Lembra quando ele subiu aos céus? Depois da morte dele, ele foi elevado aos céus e o Pai ordenou: senta-te à minha direita até que... Os irmãos estão vendo o texto. Então os irmãos veem aqui que é um salmo profético, que está nos levando para o futuro, depois da morte de Cristo, depois do triunfo dele lá na cruz. O sentar à direita é a prova clara da triunfante obra do Senhor Jesus Cristo. O mundo vive de vitórias, a Bíblia vive de triunfo, um triunfo para sempre. O seu time ganha uma conquista hoje, amanhã tem que começar tudo de novo. A obra de Cristo foi triunfante, para nunca mais precisar de qualquer trabalho dele na cruz. Foi feita de uma vez por todas. Aqui, o pai falando com o filho, que se humilhou, depois subiu. Assenta-te à minha direita. Mas ele coloca também um tempo: até que eu ponha os teus inimigos por estrado
dos teus pés. Então, na realidade, os irmãos podem perceber que o Salmo 110 é um salmo do Evangelho e da salvação. Então, vou mostrar aqui para os irmãos as duas lições que aparecem claramente nesse salmo. Primeiro, nós temos a conquista dele no meio dos seus inimigos. Os versículos 2 a 5. Dê uma olhada, irmãos. Veja. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia que tu manifestares o teu poder. Essa tradução minha aqui, ela usa essa linguagem mais comum, o seu. Eu estou tentando colocar sempre na linguagem mais antiga. No dia em que tu manifestares o teu poder. Só para dar ênfase à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos saber o que é isto. O que é dominar entre os inimigos. Quando é que Jesus dominou ou está dominando entre os inimigos? A segunda lição que transparece nesse salmo, aparece então nos 2 últimos versículos. Vamos dar uma examinada neles? Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, no caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Esse é o tipo do Adonai, do Senhor. Mas o que acontece aqui? Então, o que podemos entender é que Deus enviará o cetro do seu poder para uma obra de misericórdia entre os inimigos. Para tal serviço ele é colocado como um sacerdote eterno. Os irmãos estão percebendo aqui? Por favor, irmãos, fiquem lidando com a Escritura. Dá uma olhada. Para o serviço de ele dominar entre os inimigos, ele é posto como um sacerdote eterno. Não segundo a ordem de Judá, não segundo os padrões da lei, né? Não do Velho Testamento, da lei de Moisés, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, depois disso, conforme os versículos 6 e 7, ele virá para liquidar os seus inimigos. Você não vê Jesus matando as pessoas hoje. Ele está salvando pecadores. Mas ele voltará para fazer o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Para mostrar aos inimigos que ele é o grande Senhor. Ele vai matar, esmagá-los e ainda passar de cabeça erguida. Como aquele general com exército, né? Mas ele aqui o faz sozinho. Vamos, então, irmãos. A primeira lição que temos aqui, Cristo, autoridade suprema. Suprema. O Senhor enviará, está vendo aqui? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Aqui a promessa no Velho Testamento. Perceberam, queridos irmãos, que no versículo 1, nós temos uma profecia realizada. Assenta-te à minha direita. Para Deus não tem esse negócio de tempo. Para Deus não existe, nós não temos um Deus que está esperando o tempo passar para ver se as coisas vão acontecer. Quando nós lemos a Bíblia, nós entramos no passado e no futuro. E nós vemos os atos de Deus sendo feitos. Ele está falando, assenta-te à minha direita. Em outras palavras, ele já viu aqui no Salmo, quantos anos antes, ele já viu o serviço do Senhor feito. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, e agora o Pai chama o Filho para sentar ao lado direito dele. Que maravilha, que grande conquista nós temos, queridos irmãos. Maravilhoso. Mas agora nós vamos
sair do aspecto, vamos dizer assim, notável da obra que Cristo fez, para olhar agora como a profecia é feita. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Aqui passou então para uma apresentação do que iria acontecer no futuro. E ele é chamado de quê? Cetro. Você sabe por quê? Naquele tempo, os reis mostravam sua autoridade com o cetro. Só para ilustrar, os irmãos lembram de Esther? Quando Esther quis entrar na presença do rei Assuero. Naquele tempo, se alguém entrasse no palácio, entrasse assim, eu vou falar com o rei. Se o rei não estendesse o cetro, significava automaticamente que aquela pessoa deveria ser morta. Até para a rainha. A Esther ficou com medo antecipadamente. Ela disse, se o rei não estender o cetro para mim, significa morte. Era um meio de não só mostrar a autoridade do rei, como mostrar uma segurança para ele. Quando ela entrou, ele estendeu o cetro. Ele estava como que dizendo, pode entrar, rainha Esther, seja bem-vinda. Está vendo como funcionava os reis naquele tempo? Mas aqui Jesus é o próprio cetro. Em outras palavras, Jesus é o poder da mão direita de Deus. Eu vejo hoje como as pessoas brincam com o nome do Senhor. Com Jesus. Inventaram um Jesus moderno hoje. O Jesus da nova era. Não tem nada a ver com o cetro do seu poder. Jesus é a pessoa mais gloriosa que existe no universo. De tal maneira que Deus o Pai exaltou esse nome, acima de todo nome. A coisa mais terrível para um homem ou para uma mulher é não se converter a Cristo. O Pai ordena isto. Os apóstolos todos ordenaram nas suas pregações, arrependei-vos e convertei-vos. Não é brincadeira. Deus está estendendo o cetro do seu poder aos homens. Também o Espírito de Deus sempre faz isso. Ele se anula no nome dele. O Espírito de Deus não aparece, por assim dizer, senão para glorificar o Filho. Então, querida igreja, não é brincadeira zombar, brincar com o nome do Senhor. Ele avisa ao mundo inteiro o cetro do seu poder. Quando fala poder, é que Deus vai efetuar tudo através de Cristo. Salvar, punir, julgar, o que acontece na China, na Ásia toda, na Europa, no mundo inteiro, irmãos. Nada acontece sem o cetro do poder do Senhor. O que acontece aqui no Brasil, não importa se há acidente, se há desastre, se há fogo pegando, se há inundações, tudo vem pelo cetro do seu poder. E Ele está salvando também, é o Senhor, marchando vitoriosamente no meio dos seus inimigos. Vamos examinar isso um pouco mais. Quando fala cetro do seu poder, é Cristo como Deus mostrando sua autossuficiência. Ele faz isto no Evangelho de João. Algumas traduções, pastor,
mudaram para a palavra, quando a tradução é o verbo. Traduzir logos por palavra foi um erro abominável, porque verbo define a ação. Em João ele diz, eu sou. Esse eu sou, já falei com a igreja aqui, é a assinatura dele. Eu tenho aqui comigo a minha identidade. Normalmente pedem, quando você vai ao banco, ou quando você vai fazer outra coisa. Meu nome está aqui. Se você pedisse a identidade de Cristo, ele apresentaria assim, escrito, meu nome é eu sou. Logos é isto. Eu sou. Ação. Deus realizou e realiza tudo através do grande eu sou. É o mesmo que apareceu para Moisés. Diga ao povo de Israel que eu sou, me enviou a vós outros. Olha que autoridade Moisés teria. Se Moisés chegasse lá para Israel, eu vim aqui, como ele tentou fazer quando tinha 40 anos. Ele tentou ser um herói de Hollywood, né? Eu vou acabar com esses egípcios que querem matar o meu povo. Não dá certo. Moisés é um zero à esquerda. Mas quando ele chegou para Israel, dizendo, eu sou, me enviou. Olha a autoridade. É nessa autoridade que nós estamos, irmãos. O pastor prega, os obreiros de Deus pregam, na autoridade do grande eu sou, o cetro do seu poder. Outro detalhe importante a respeito do nosso Senhor, é que Ele é a única autoridade para salvar. Se alguém crer num Jesus diferente, ele está perdido. Ele diz o que em João, capítulo 8? Para os judeus, um povo que conhecia as escrituras do Velho Testamento, ele diz o quê? Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Está vendo? Aquele povo olhava para Jesus, isso é um pobre coitado, é um nada, olha a feição dele, olha a cidade de onde ele nasceu. Mas Jesus foi bem claro, se não crerdes que eu sou, noutras palavras, ele estava mexendo com o povo. Dá uma olhada lá em Êxodo, veja o que eu falei para Moisés. Outro detalhe, ele mostra que ele foi enviado pela autoridade suprema. Jesus nunca fez nada sem submissão à autoridade do Pai. O Pai é que ergue o cetro. Ele diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus não salvará ninguém sem a autoridade do Pai. Ele não efetuará nenhuma salvação sem que o Pai o ordene. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha o cetro do seu poder. A autoridade de nosso Senhor foi perfeita, e é perfeita e indiscutível. Outro detalhe, irmãos, com respeito ao cetro do seu poder, é que Cristo veio da suprema corte do universo. O mundo
faz de tudo, o diabo faz de tudo para apagar esse conceito. Nós estamos vendo hoje no Brasil, irmãos, a impiedade campeia para todo lado. No dia do Senhor, mercados abertos, lojas abertas, até crentes fazendo compras. O dia do Senhor era o dia do Senhor, tudo fechado, a igreja aberta. Domingo de manhã, não é para os crentes ficarem dormindo, não. É para deixarem, não importa se moram longe, deixem. Olha, um pai levando, conduzindo a família para a igreja. É o dia do Senhor. Nós estamos vendo, irmãos, o império da maldade crescendo. Nós estamos vendo a impiedade crescente. Nós estamos vendo a falta de temor de Deus cada vez mais. Por quê? Porque a luta do diabo é para mostrar que ele tem um cetro, que será o anticristo. E observem, ele veio com a incumbência de quê? Ele veio para conquistar um povo para si. Os irmãos estão vendo aqui no versículo 2. O teu povo, está vendo? Se apresentará voluntariamente. Falaremos sobre isso posteriormente. Mas ele veio com essa incumbência. Infelizmente, nós temos, eu sei, na Bíblia não existe essa palavra infelizmente, porque tudo trabalha para a glória de Deus e o bem do povo de Deus. Mas notem, queridos irmãos, eu uso a palavra infelizmente para mostrar o descontentamento que a gente sente em ver os resultados de um evangelho humanista que se propagou hoje. Como se os homens fossem, que eles são os bedéis da paróquia. São eles. E o Jesus apresentado é aquele Jesus apático, patético lá no céu. Fiz tudo por eles e eles não me querem. Mas o texto não diz isso. Ele veio para. Ele veio com esse objetivo. Ele não veio tentar uma salvação. Ele não veio para ver se o povo iria querer. Ele veio para conquistar. É o cetro do seu poder. Ele veio arrancar da criação tudo o que significa resultado do pecado. Agora ele não está fazendo isso. Agora ele não está acabando com os pingunços, destruindo a maldade, fechando tudo, não. Ele agora está conquistando os céus. Apesar que o Evangelho faz tudo isso. Então, queridos, como Satanás está aterrorizado, como ele fica amedrontado quando pregamos a verdade, como ele se sente aterrorizado quando tem pessoas que querem estragar o trabalho dele. Ele sabe lá no íntimo o que Jesus fará. Então, queridos, isso revela aos homens o quão perigoso é brincar com o nome do Senhor. Estão brincando. E esse evangelho patético de hoje está ensinando até que os cães de estimação, quando morrem, vão para o céu. Incrível. Mas até isso fala. Ok. Curvemo-nos perante o Senhor. Que vocês que estão aqui mostrem que amam o Senhor por um temor incrível a Ele. Que não estão brincando de crente.